Deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Eu não sei se você já pescou em água parada. Você está na beira de um rio e você está lá com o anzol dentro da água e a impressão que a água não se move, mas ela está se movendo. Algo que nós precisamos aprender é ser sensível ao Espírito Santo. Ele se move de várias formas, de várias maneiras. No vento, no fogo. Eu preciso discernir essas coisas, eu preciso aprender isso. Tenho buscado, Senhor, me ensina, me ajuda, Espírito Santo. Qual é a direção que o Senhor tem? Uma certa vez estava ministrando uma palavra, o Espírito Santo me levou a isso. Não teve como ministrar a palavra, mas ele se moveu, houve coisas sobrenaturais. Veio ao meu sentimento isso. Mas eu acho que é de mim mesmo. Eu vou ministrar a palavra a si mesmo. Se o Espírito Santo interromper, nós paramos. Esse poderoso Deus, quando ministrou, Ele moveu de uma maneira. São nesses momentos que nós precisamos ter essa sensibilidade. Eu não preciso nem trocar o louvor. Eu apenas continuo. Eu continuo o louvor, eu abaixo um pouquinho e eu percebo o mover de Deus. Algumas coisas começam a acontecer assim. Aí quando você muda o louvor, dá a impressão que a pomba vai embora. Não é? Então nós precisamos aprender. Certamente vamos aprender isso. Olhe para o seu irmão e diga assim: olha, são os doentes que precisam de médicos, não os sãos. Foi Jesus que disse isso, não eu que estou falando. Eu sou doente em algumas áreas que eu preciso ser tratado. Não é nada físico ou material ou espiritual. Todos nós temos algumas coisas que precisam ser curadas. E o que mais temos visto nesses dias é o emocional das pessoas. Eu vinha falando algo com o Diego hoje sobre emocional. E o emocional, ele abala o físico inteiro, o corpo todo. É coisa que você vai até um médico para tentar te ajudar, um psicólogo, às vezes um psiquiatra, alguma coisa. É importante você ir, se é necessário. Mas nós temos um médico chamado Dr. Rocha. O filho da irmã Maria, vocês conhecem? Ele é especialista em todas as áreas. Hoje você quer ir num gastro, não é? Você marcar. Você quer ir num ortopedista, você precisa marcar. Quer ir num cardiologista. Mas ele é especial em todas as áreas. Então eu creio que Deus vai mexer um pouquinho conosco hoje. Eu preciso ser curado em algumas coisas. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Lucas 18. Versículo, não vou ler todo o texto,
Lucas 18 é um texto conhecido, ele está nos 3 evangelhos. Lucas 18, versículo 40. Não sei se a versão. Lucas 18, versículo 40. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. Tem uma outra versão. Isso. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, quero ver, respondeu ele. Tem uma versão que diz: tem bom ânimo, porque ele te chama. Acho que aí deve estar no livro de Marcos, capítulo 10, 49. Coloca lá Marcos 10, 49. Marcos 10, 49. Jesus parou e disse: chame-o-nos. E chamaram o cego. Ânimo, levanta, ele está chamando. Esse é o tema da mensagem nessa noite. É bem conhecido esse texto. Os três evangelhos falam desse texto. O Mateus é um pouco amplo, ele fala de 2 cegos que estavam sentados. Marcos fala um pouco sobre a sua origem. Eu fui ver um pouquinho sobre a origem de Bartimeu, porque Marcos destaca Bartimeu, filho de Timeu. Essa luz pode apagar ou não? Essa aqui em cima? Vamos lá. Pode? Não vai atrapalhar, porque para mim essa que está... Isso, melhorou. Que bom. Marcos fala Bartimeu, filho de Timeu. Ele destaca o nome do pai de Bartimeu. E os especialistas aí, os historiadores, eles dizem que esse Timeu, ele foi um general do exército romano. E ele foi um revolucionário. E ele era muito mau. E para que a sua geração não fosse igual a ele, segundo aquilo que eu pesquisei, eles cegaram os 2 olhos de Bartimeu, para que ele não fosse parecido com o pai. Eu estava pensando, poxa vida, se, não é o meu caso, mas se meu pai fosse um homem, um revolucionário, um homem mau, eu não precisava, e não preciso ser igual a ele, posso ser diferente. Mas Bartimeu diz assim, quando Jesus faz a pergunta para ele, falou: o que é que você quer? O que é que você quer que eu te faça? Ele fala: Senhor, eu quero tornar a ver. Então tem sentido daquilo que nós falamos aqui, há algum sentido. Agora, quando Jesus vai em uma cidade, ou está numa igreja, como está aqui nessa noite, porque Jesus disse, ele afirmou, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. E eu estou assim, convicto disso, que isso é uma verdade. Quando você olha lá para Daniel, para o livro, lá onde aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram jogados na fornalha, e quando o rei olha, ele chega a dizer assim, escuta para os soldados, nós não colocamos 3, porque nós olhamos e vemos um 4º homem, e esse 4º homem é semelhante ao Filho do Homem. É o próprio Jesus que estava lá.
se cumprindo aquilo mesmo que ele declarou em Mateus 18, que ele diz: onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Então você nunca está sozinho, ele sempre estará com você. Outra passagem, Mateus, ele fala que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Evangelho, ele é um conjunto de verdades que eu recebi. E você também deve ter recebido um conjunto de verdades, que é o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar pessoas. Se você está aqui na igreja hoje, Cristo Salva, às 20 horas e 19 minutos, o tempo já foi. E se você ainda não foi transformado pelo Evangelho, você precisa mudar. Então, se você tem um encontro com Jesus, você precisa mudar. Jesus passou apenas uma vez em Jericó, e nessa passagem, ele libertou Bartimeu e libertou Zaqueu. Foi a única passagem. Ele transformou a vida desses dois homens. E a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, que ele é o mesmo hoje e que ele é o mesmo amanhã. Malaquias 3,6 diz: eu, o Senhor, não mudo. Deus é imudável. Eu posso te dar uma palavra fora da Bíblia aqui, dizer: olha, amanhã 18 horas vem na sua casa, e pode ser que eu não venha. Mas se você marcar um tempo com Jesus, Ele vai estar com você. Então, aonde Jesus está, as coisas não podem permanecer da mesma forma que está. Ou muda, ou muda. Hoje eu estava dizendo para uma pessoa, que na época do meu pai, quando eu era adolescente, ele falava assim: filho, vai lá na bodega de fulano, compra lá um rolo, um pedaço de fumo para mim, manda marcar no caderno que tal dia eu vou lá pagar. Então tal dia ele ia e pagava. Ela apenas do bigode, na palavra. Hoje a pessoa dá um cheque, às vezes faz um boleto, às vezes um cartão de crédito e acaba não sendo honesto. Então eu preciso mudar. Eu preciso mudar, porque o Evangelho é poder de Deus para transformar. E aonde Jesus passou, ninguém ficou da mesma maneira, a não ser Simão Pedro, Simão o leproso. A Bíblia diz que Jesus estava na casa de Simão o leproso, quer dizer, eu entendo que Jesus estava na casa de Simão e ele permaneceu leproso, ele não mudou, ele não teve resultado. E é possível que você venha à igreja, ouve a palavra, louva, adora a Deus e sai da mesma forma, da mesma maneira. Nós precisamos mudar. Igreja é um local para se juntar, para se unir, para louvar a Deus, buscar a Deus. Mas é o local onde recebemos o alimento, a palavra de Deus. E a palavra, ela liberta, porque é um conjunto de verdades. Agora, quais foram os fatores que fez Bartimeu mudar de vida? Que fez Bartimeu receber este grande milagre? Porque ele ficou cego, ele não enxergava, e não era cataratas, não era glaucoma. Segundo a história, os olhos dele foi furado, ficou cego dos dois olhos. Isso não é eu que estou dizendo, é uma história, eu fui buscar, pesquisei e era isso que está escrito lá. Eles não falam categoricamente, eles falam que é possível que houve isso. Então, qual foi o fator que mudou a vida de Bartimeu? Dê uma olhadinha para o seu vizinho e fala assim: olha, você não precisa de intermediários. Bartimeu foi direto à fonte. Ele foi direto a Jesus.
Ele estava sentado à beira de um caminho, não é o Erasmo Carlos, né? Os mais velhos vão saber o que eu estou dizendo. Sentado à beira do caminho, à espera de um carinho. Não é a música. E a Bíblia diz que ele ouviu um tropel, um barulho. Ele podia ser cego, mas não era surdo, ele ouvia. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra. Ele ouviu o barulho, ele ouviu as pessoas comentarem. Aí ele faz uma pergunta: quem é? Será que é o presidente Bolsonaro, que ele é popular? Será que não está aí na cidade, andando por aí? Não era isso que ele quis saber. Será que é o general? Será que é o fulano? Não. Alguém disse para ele: é Jesus de Nazaré que está passando aí. Ele foi direto à fonte. Você sabe que é natural, quando vem uma situação, uma circunstância na nossa vida, nós procuramos pessoas talvez que não possam te ajudar? Eu já procurei. Eu pus a esperança naquela pessoa. E ela não é perfeita, ela é igual eu, é falha. Ela pode até te ajudar a orar com você, mas não é a pessoa ideal para muitas coisas da sua vida. A fonte é Jesus. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 11, versículo 23. Marcos capítulo 11, 23. Olha o que Jesus disse: eu lhe asseguro que se alguém disser a este monte, a esse problema, a essa depressão, a essa enfermidade, levante-te e atira-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim será feito. 24. Portanto, eu lhe digo, eu lhe garanto, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes será sucedido ou feito. Você sabe que esse texto, esses 2 versículos, eles revolucionaram a vida de um homem de Deus, que estava à beira da morte. Ele morreu, claro, depois, mas já mais idoso. Ele era budista, estava lá morrendo de tuberculose, e alguém apresentou esse texto, essa palavra, e esse homem, não era pastor ainda, este homem, leu esse versículo várias vezes, e esse versículo formou para ele algo rema dentro da sua vida, dentro do seu coração. E em questão de dias, aquele homem se levantou e se tornou depois um homem de Deus, um grande pastor, a maior igreja do mundo, por causa de um texto, de uma palavra. Eu gosto de me alimentar bem. 4, 5 vezes por dia eu estou me alimentando, quando não estou em jejum. Agora eu não posso só me alimentar de comida física, eu preciso da palavra espiritual, eu preciso da palavra de Deus. Se eu levantar algum de vocês aqui, não estou menosprezando ninguém, viu, por favor, e me diga, me fale um versículo sobre cura divina, talvez alguns aqui falem, talvez outros não vai se lembrar, pelo menos leram, talvez não guardaram esse versículo. Olha um que eu confesso sempre: servirei ao Senhor teu Deus, Ele abençoará o seu pão e a vossa água, tirará do vosso meio as enfermidades e prolongarão os seus dias de vida. Está lá em Êxodo. Eu preciso comer, eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Eu preciso me alimentar de Jesus. Bartimeu sabia
o que ele queria. Ele foi diretamente na fonte. Existem pessoas, queridos, que já estão na igreja há um bom tempo e ainda tem uma série de dificuldade de acreditar que Deus cura hoje. Alguns chamam de Jesus o que já era. Ele não já era, ele é. Ele é o eu sou. Ele é o eu sou, o Deus mais que suficiente. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Eu preciso acreditar. Bartimeu foi exatamente na fonte. Lucas capítulo 5, versículo 12. Lucas capítulo 5, 12. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra, o adorou e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, e dizendo: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Esse texto derruba qualquer outra tese que Deus não quer curar você. Ah, mas eu já fui ao médico. Continue indo ao médico. Ah, eu tenho uma depressão e eu paro de tomar os medicamentos? Não pare de tomar medicamento. Continue indo ao médico, continue tomando os remédios. Mas acredite, creia no que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Vai chegar um momento que o médico vai falar: olha, começar a desmamar. Quer dizer, vamos parar de tomar os remédios assim, depois assim, aí depois você dá glória a Deus. E fala assim: doutor, muito obrigado pelo seu lado profissional, eu estou muito bem. O que ele vai fazer? Não precisa mais tomar remédio. Eu continuo crendo que Jesus é o mesmo. É o que diz Hebreus 13, 8. Ele é ontem, ele é hoje, e ele vai ser amanhã. Ele não muda. Outro texto que eu amo demais, é um dos meus prediletos, está lá em Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim. Maomé não disse essas palavras. Vai lá o livro dele lá, está escrito lá: vinde a mim. Vai lá nos livros de Allan Kardec, que ele escreveu a história dele, a biografia dele, está escrito: vinde a mim. Mas Jesus Cristo disse assim: vinde a mim, todos que estão carregados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e terei descansos para as vossas almas. É fisicamente, é espiritualmente. Ele é o único que pode, o único que disse isso: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Você sabe que a vontade de Deus, ela é boa, não é? Ela é boa, perfeita e agradável. Então eu prefiro buscar a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então vamos buscar a palavra. Bartimeu foi na fonte certa. Lucas 18, 39. Água, a melhor bebida do mundo. Não tem efeito colateral, não tem contraindicação e pode beber sem moderação. Lucas 18, 39 e 40. Os que iam adiante repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Olhe para o seu vizinho e diga assim: Jesus vai parar hoje. E ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, vocês sabem o outro versículo: que queres que eu te faça?
Segundo fator que levou Bartimeu a ter a vista novamente, é que ele não olhou para opiniões alheias. Ele estava indo e um grupo falou: ei, peraí, você fica gritando atrás do mestre? Tentaram de tudo para impedi-lo de ir a Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você, talvez alguém te impediu hoje, tentou impedir você de vir à igreja. Se não foi algo físico, foi algo espiritual. Não, hoje você não vai. Alguns ficaram em casa, mas a vontade era de estar aqui. Talvez ficaram presos lá no sofá, por uma força maligna. Não estou dizendo que ninguém está endemoniado, estou dizendo que é uma força maligna. A sua alma deseja, mas o seu corpo não quer. Não quer que você encontre a tua resposta. Veja em Marcos capítulo 5, 39. Bartimeu, ele não olhou para a circunstância, não olhou para as pessoas, porque eles queriam de toda forma impedi-lo. Ele não olhou para as opiniões alheias. Marcos 5, 39 e 41. Então entrou-lhe Jesus, disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que o estavam com ele, e entrou onde encontrava a criança. Vocês sabem, conhecem essa história. Jesus foi para ressuscitar uma menina. Mas aí quando ele chegou, ele viu lá um monte de pessoas, a multidão. Aí começaram a falar algumas coisas, ele falou: a criança não morreu, ele está dormindo, porque ele é o autor da vida. E aí começaram a rir. Aí o que ele fez? Mandou todos os incrédulos saírem, e apenas os discípulos e o pai e a mãe da menina que creia, que acreditava, que tinha certeza que ia acontecer milagre. Vai acontecer milagre hoje aqui, porque ele é doutor. Eu não sou cantor, não sou levita, não é meu forte. Veja, com quem você está andando? Quem são os seus parceiros em momento de usar a fé? Quem são as pessoas que caminham com você? Quem são os teus parceiros nos momentos de circunstâncias, de lutas, no momento de ressuscitar alguém? Quem são? Eu já cheguei a desafiar pessoas assim. Vocês acreditam que vai acontecer isso? Ah, se não acredite, por favor, fique lá fora. Não entre comigo. Amém, queridos? Diga para o seu vizinho, cuidado com os conselhos. Mas interessante que Bartimeu vai atrás e ele começa a chamar Jesus de filho de Davi. Ele não era uma pessoa qualquer. Como ele sabia que Jesus era o filho de Davi? Isso era conhecimento, ele conhecia alguma coisa. Eu não vou chamar o Diego de um determinado nome sem não saber, sem não estudar a vida dele, não conhecê-lo. Mas Bartimeu então começa a chamar: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí tentaram parar ele,
gritava mais alto, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele sabia quem era Jesus. Olhe para o seu vizinho e diga, você sabe quem é Jesus? Você sabe quem é Ele? Uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Marcos 9. Um homem chamado Jesus. Ele colocou lodo nos meus olhos, eu agora estou vendo. Você também quer ser discípulo dele? Não, nós somos discípulos de Moisés. Cego, esse é cego. Eu preciso reconhecer o Messias. Lucas 4:17. Lucas 4:17. Aleluia. Lucas 4:17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Jesus não foi folhear a Bíblia lá, o Corão, as leis. Ele foi direto lá em Isaías 61. Se eu não estou enganado, foi 61 que fala esse texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. E proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhe, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ficaram revoltados com ele. Porque aquele se declarou Messias, aquele se declarou o Filho de Deus. Ficaram revoltados com ele. Ele é o Messias prometido. O profeta que mais falou de Jesus foi Isaías. E todos os livros de todos os profetas, foi o que mais escreveu, foi Isaías. São 66 livros. Bartimeu, ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que ele era a fonte. Ele reconhecia quem era Jesus. Recusou a não olhar para as pessoas. Lucas 18, 42. Lucas 18, 42. Já vou fechar. Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. Outro fator que Bartimeu exerceu foi a sua fé. Hebreus 11, versículo 6, bem conhecido esse texto, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todos que aproximam dele, precisa crer que ele existe e que ele se torna presenteador daqueles que o buscam. Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu creio. Em toda a sua vida, eu tenho 33 anos de convertidos. – 32 anos que eu nasci de novo, desci as águas. Eu vi muitas coisas acontecerem. Muitas coisas acontecerem. Olha, coisas tremendas.
A fé, ela é firme fundamento das coisas que se espera. Romanos diz que Deus, 4, acho que é 17, que Deus é aquele que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fosse. Eu quero que você fique de pé um pouquinho. Eu quero que você levante um pouquinho e feche os olhos. Feche os olhos um pouquinho. Isso. Já fechou os olhos? 1, 2, 3. Pode sentar de novo. Quantos de vocês sentaram e não colocou a mão na cadeira? 2, 3. O restante colocou a mão na cadeira. Vocês não acreditavam que a cadeira estava lá atrás, né? Não é isso? É hábito, não é? É um hábito. A fé tem que funcionar. Não, a cadeira está lá, eu vou sentar. Mas o ministério louvor pode subir sim. Eu quero que você olhe para o seu vizinho e diga assim: qual é a visão que você precisa ter de Jesus para receber o seu milagre? Qual é a visão que você precisa ter de Jesus para receber o seu milagre? Você já pensou o deslumbre de Bartimeu quando ele olhou para Jesus? Ele ouviu falar de Jesus, ele sabia quem era Jesus, mas nunca tinha o visto. Ele era cego. Qual foi a visão que ele teve quando ele voltou a enxergar e viu Jesus? Eu pergunto, qual é a visão que você tem de Jesus hoje para receber o seu milagre na sua coluna? Ninguém falou amém, então está todo mundo bem na coluna. Qual é a visão que você precisa ter de Jesus hoje, para aquela renite maldita ir embora? Não vi ninguém falar amém, está todo mundo bem, graças a Deus. Ou igreja de fé. Quantos precisa ter uma visão de Jesus nessa noite, para a dor de estômago ir embora? Ah, já aumentou. Quantos aqui frequentaram a casa dos encostos algumas vezes? Sou eu? Quantos receberam lá como é que chama isso? Um passe. Cortou aí? Corta aí. Não divulga não. Quantos foram lá na benzedeira receber uma reza bem forte para curar o ouvido? Ninguém? Opa, tem ali. O ouvido sarou, não sarou? Você viu como é que funciona a fé? Olha, eu tenho 4 copos de água aqui, que eu vou consagrar. E se você está com dor de estômago e não está bem, eu quero que depois você venha tomar essa aguinha. Eu já comi comida consagrada hoje 2 vezes ou foi 3? Estou bem. Foi consagrada ao Deus do céu. Mas muitas pessoas já comeram coisas que foi consagradas aos ídolos. E há tantas coisas que as pessoas não conseguem sair disso.
estão presas. Lucas, lá no capítulo 13, versículo 10, conta a história de uma mulher que ela fazia uma campanha na sinagoga. Toda quinta-feira ela estava lá, encurvada. Fez várias campanhas. E nunca resolveu o problema dela. Mas um dia ela estava lá na igreja, e a Bíblia diz que Jesus também estava. E aí ele foi até aquela mulher e disse: mulher, você está curada, você está liberta. Nossa, houve uma briga lá depois, uma discórdia. Aí ele fala: por que não libertar essa filha de Abraão? Há tantos anos doente. Então, há quanto tempo você está precisando de um milagre? Fique de pé. Agora é para valer. O que Bartimeu usou? Ele usou o que não tinha para conquistar o que não tinha. Ele usou a boca, ele usou ouvidos,